Você já se perguntou sobre o verdadeiro significado por trás das parábolas que Jesus compartilhou? Cada história tem uma riqueza de ensinamentos espirituais e lições morais. Hoje, convido vocês a se unirem a nós nessa jornada de compreensão mais profunda. Mas atenção, amigos! Cada parábola é como uma joia preciosa e não queremos que percam nem mesmo uma. Por isso, certifiquem-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar cada vídeo criado especialmente para vocês. Hoje, vamos explorar a parábola do semeador, entender as lições da história do filho pródigo, refletir sobre o significado profundo da parábola do bom samaritano, entre outras. A riqueza dessas narrativas vai muito além das palavras, e queremos compartilhar essa sabedoria contigo. Havia uma vez um homem que saiu para semear suas sementes. Ele caminhou pelos campos, lançando grãos ao solo com generosidade. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde os pássaros vorazes as devoraram rapidamente. Outras sementes caíram em solo rochoso, onde a terra não era profunda. Elas brotaram rapidamente, mas por falta de raízes, secaram sob o sol escaldante. O homem continuou a semear, e algumas sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas jovens. Mas, para sua alegria, algumas sementes caíram em solo fértil, onde encontraram condições ideais para crescer. Essas sementes se transformaram em plantas saudáveis e fortes, produzindo frutos abundantes. Mateus 13, 23. Jesus explicou que a semente que cai à beira do caminho e é comida pelos pássaros representa aqueles que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a tira de seus corações, impedindo que ela tenha algum impacto. A semente que cai em solo rochoso e brota rapidamente, mas seca sob o sol, ilustra as pessoas que, ao ouvirem a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raízes profundas. Quando surgem dificuldades ou perseguições por causa da mensagem, elas rapidamente desistem, pois não têm alicerces sólidos para sustentá-las. A semente que cai entre os espinhos e é sufocada por eles simboliza aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, a busca por riquezas e outros desejos mundanos sufocam a mensagem, impedindo-a de crescer e frutificar. Finalmente, a semente que cai em solo fértil representa aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a recebem em corações abertos. Eles permitem que a mensagem de Deus transforme suas vidas, resultando em frutos abundantes de bondade, amor e obediência. A essência da parábola do semeador é destacar a importância de receber a palavra de Deus de coração aberto, permitindo que ela penetre profundamente e transforme a vida de quem a escuta. Mateus 13, 24, 30. Jesus contou outra história, desta vez sobre um homem que plantou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, um inimigo veio e semeou joio entre o trigo. Quando as plantas brotaram e começaram a crescer, os servos perceberam a presença do joio entre o trigo e perguntaram ao dono do campo se deveriam arrancá-lo. No entanto, o dono sabiamente respondeu que deixassem o joio crescer junto com o trigo até a colheita, para evitar danos ao trigo. A história do joio e do trigo destaca não apenas a coexistência do bem e do mal, mas também a importância da paciência e discernimento. Ao deixar o joio crescer junto com o trigo, o dono do campo demonstra uma sabedoria que vai além da nossa compreensão imediata. A presença do joio entre o trigo simboliza a presença do mal no mundo, muitas vezes indistinguível do bem. Às vezes, pode ser difícil discernir entre o justo e o injusto, o certo e o errado. A parábola nos ensina que, embora o mal esteja presente, Deus é capaz de separar claramente no momento apropriado. O julgamento final, representado pela colheita, será conduzido pelos anjos e cada pessoa será recompensada de acordo com suas ações. O joio
representando aqueles que escolheram seguir o mal, será colhido e lançado na fornalha, enquanto o trigo, simbolizando os justos, será reunido no celeiro de Deus. Em última análise, a parábola do joio e do trigo nos desafia a confiar na sabedoria e soberania de Deus, a praticar a paciência e a discernir entre o bem e o mal em nossas próprias vidas. Isso nos lembra que, mesmo diante da presença do mal, Deus tem um plano redentor e justo que será cumprido no devido tempo. Mateus 13, 31, 32. Jesus contou aos seus ouvintes sobre um homem que plantou uma semente de mostarda em seu campo. Essa semente é conhecida por se tornar uma das menores sementes quando plantada, mas à medida que cresce, torna-se uma grande planta, proporcionando abrigo para as aves do céu. A essência desta parábola reside na comparação entre o pequeno começo e o resultado impressionante. A semente de mostarda, embora inicialmente pequena, cresce para se tornar uma planta grande e robusta. Jesus usou essa imagem para ilustrar o reino de Deus. O pequeno começo da mensagem de Jesus, muitas vezes menosprezado pelos poderosos da época, se tornaria um movimento global e transformador. A mensagem do Evangelho, aparentemente modesta em seus primórdios, floresceria e se expandiria de maneira notável, proporcionando refúgio espiritual para muitas pessoas. Ao mesmo tempo, a parábola do grão de mostarda também destaca a natureza paradoxal do reino de Deus. Ele começa modestamente, muitas vezes em corações humildes, mas cresce para impactar o mundo de maneira significativa. A referência às aves do céu encontrando abrigo na planta sugere a ideia de acolhimento e inclusão, indicando que o reino de Deus está aberto a todos, independentemente da origem ou circunstâncias. Essa parábola nos convida a reconhecer a grandeza do reino de Deus, mesmo quando se inicia de maneira aparentemente pequena, e a participar ativamente desse movimento transformador em nossas próprias vidas. Mateus 13:33. Jesus contou a seus seguidores uma breve parábola sobre o fermento. Ele comparou o reino dos céus a uma mulher que tomou um pouco de fermento e o misturou com uma grande quantidade de farinha, até que toda a massa ficou fermentada. O fermento, neste contexto, não é visto como um agente negativo, como muitas vezes é em outras partes da Bíblia, mas sim como um símbolo de influência. A pequena quantidade de fermento tem o poder de transformar toda a massa de farinha. Isso ilustra como o reino de Deus pode começar de maneira discreta, mas eventualmente exercer um impacto significativo sobre o mundo. A parábola do fermento nos ensina sobre a natureza expansiva e transformadora do reino de Deus. Mesmo que o início possa parecer modesto, a influência divina tem o poder de se espalhar e afetar a totalidade da sociedade. O fermento também simboliza a capacidade de transformação pessoal, onde a presença do reino de Deus em nossas vidas pode causar uma mudança profunda e duradoura. Essa parábola nos desafia a considerar como estamos contribuindo para o reino de Deus em nossas próprias vidas e como podemos ser agentes de mudança positiva e transformação em nosso entorno. Mateus 13:44. Jesus disse aos seus ouvintes sobre um homem que descobriu um tesouro escondido em um campo. Ao perceber a imensa valia do tesouro, ele imediatamente escondeu novamente o tesouro e, com grande alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Essa parábola destaca a extraordinária preciosidade do reino de Deus. O homem, ao encontrar o tesouro, compreendeu que sua importância era incomparável e, em um ato de sacrifício, vendeu tudo para garantir a posse do tesouro. A mensagem subjacente é sobre a extrema valia do reino de Deus, algo tão significativo que justifica a renúncia de qualquer outra coisa. O tesouro representa a presença e os benefícios do reino de Deus na vida de uma pessoa.
A parábola nos desafia a avaliar o valor do reino e a estar dispostos a sacrificar tudo o que temos para possuí-lo. Além disso, a parábola ressalta a alegria associada a essa descoberta. O homem não vê a perda como um fardo, mas como um motivo de grande alegria, pois ele compreendeu que o tesouro é algo incomparavelmente mais valioso. Ao contar essa parábola, Jesus enfatiza a importância de reconhecer a preciosidade do reino de Deus e estar disposto a priorizá-lo acima de tudo. Ele destaca a alegria que advém de uma entrega completa ao propósito divino. Lucas 10, 25-37. Um especialista da lei se aproximou de Jesus, perguntando o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Em resposta, Jesus contou a história de um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. Eles o espancaram, roubaram suas roupas e o deixaram meio morto à beira da estrada. Por coincidência, um sacerdote passou pelo mesmo caminho, mas, ao ver o homem ferido, seguiu adiante, ignorando-o. Um levita também, ao se deparar com o homem, optou por não ajudar. Então, surpreendentemente, um samaritano, um membro de um grupo étnico desprezado pelos judeus naquela época, parou para ajudar. O samaritano cuidou das feridas do homem, levou-o para uma estalagem, pagou por sua hospedagem e prometeu cobrir quaisquer custos adicionais. Ao contar essa história, Jesus perguntou ao especialista da lei quem foi o verdadeiro vizinho do homem ferido. O especialista respondeu corretamente, reconhecendo que foi o samaritano quem demonstrou compaixão. Essa parábola ensina sobre o amor ao próximo e a verdadeira essência da compaixão. O sacerdote e o levita representam figuras religiosas respeitadas, mas falharam em demonstrar amor prático. O samaritano, apesar das diferenças culturais e religiosas, exibiu verdadeira compaixão, desafiando as expectativas da época. Jesus utiliza essa história para ilustrar que o amor ao próximo vai além das fronteiras étnicas, sociais ou religiosas. Ele destaca a importância de agir com compaixão prática, independentemente de quem seja o necessitado. Essa parábola ressoa como um chamado para amar e servir ao próximo de maneira generosa e desinteressada. Lucas 15, 11, 32. Jesus contou a parábola do filho pródigo para uma multidão. A história começa com um homem que tinha 2 filhos. O filho mais jovem pediu ao pai sua parte da herança, e o pai, embora entristecido, concedeu. O filho mais novo partiu para uma terra distante e viveu uma vida pródiga, gastando toda a sua herança em uma vida de extravagância e excessos. No entanto, uma grande fome assolou a terra e o filho pródigo se viu em extrema necessidade. Ele decidiu voltar para casa e confessar seu erro ao pai, planejando dizer que não era mais digno de ser chamado de filho, mas que gostaria de ser tratado como um dos empregados do pai. Enquanto o filho ainda estava longe, o pai o viu e correu ao seu encontro. Em vez de repreendê-lo, o pai o abraçou, colocou uma túnica em seus ombros, um anel em seu dedo e organizou uma festa em sua honra. O pai estava cheio de alegria pela volta do filho perdido. Essa parábola ilustra o amor incondicional e a misericórdia do Pai Celestial. O filho pródigo representa todos nós, que em algum momento nos afastamos de Deus e tomamos decisões erradas. No entanto, quando nos voltamos para Deus em arrependimento, Ele nos acolhe de braços abertos, independentemente de nossas falhas passadas. A parábola do filho pródigo destaca a incrível graça de Deus, que está sempre pronta para perdoar e restaurar aqueles que se afastaram. Ela também nos chama a refletir sobre nossa própria disposição para perdoar e mostrar misericórdia aos outros. Agradeço sinceramente a todos que acompanharam até o final. É incrível contar com uma comunidade tão dedicada e interessada em explorar essas histórias e lições juntos. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o crescimento desta comunidade,
considere tornar-se membro do canal. Sua participação não apenas fortalece este espaço, mas também permite que continuemos compartilhando conhecimento e experiências de maneira significativa. Seja bem-vindo a continuar explorando, aprendendo e compartilhando conosco.